No vídeo de hoje o assunto será o credo econômico, na verdade a continuação do vídeo anterior, onde eu já comecei a tratar desse tema, a crença econômica do pensamento liberal, do liberalismo econômico clássico. Eu estou construindo essa playlist de introdução à história do pensamento econômico com base neste livro, bem pequeno, e neste autor. É um livro que tem um viés mais à esquerda, tem um viés mais socialista, então eu já esteja ciente de que tudo que ele traz aqui traz essa perspectiva. De modo geral, eu não sei dizer qual que é a ideologia específica dele, mas eu percebo no próprio texto dele que ele tem esse viés. Bom, então, aqui ele traz sobre a crença econômica do pensamento liberal, né? Eu já comecei tratando sobre isso e eu quero continuar esse texto. Vamos ver se a gente consegue terminar antes de avançar para o próximo tema do pensamento liberal, que é a teoria da população. Vamos lá, então. Credo econômico. Desse modo, em um mercado livre no qual, aliás, antes disso, olha só, o último texto que eu fiz a leitura antes de começar esse aqui de hoje. O interesse próprio o levará a aprimorar constantemente. O interesse próprio de quem? De quem está produzindo. O interesse próprio o levará a aprimorar constantemente a qualidade do seu produto. O produtor poderia também aumentar seus lucros, reduzindo no máximo o custo de produção. Deixa eu ver se compensou. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Tá. Desse modo, em um mercado livre, continuando essa ideia de mercado livre, que aqui no texto ele coloca, entre aspas, no qual os produtores movidos pelo desejo egoísta, veja, isso é um resumo do vídeo anterior já, inclusive. Desse modo, um mercado livre no qual os produtores movidos pelo desejo egoísta, deve ter, aqui egoísta, entenda como o significado disso, conforme o próprio autor coloca, que é lá um dos pilares do credo psicológico, né, ou da crença psicológica do liberalismo clássico. Egoísta que entenda como alguém que evita a dor e busca o prazer, seria nesse sentido. Desse modo, em um mercado livre no qual os produtores movidos pelo desejo egoísta, ou seja, de evitar a dor e buscar o prazer, de obter mais lucros, e aqui aplicado a essa questão do mercado, né, no qual os produtores movidos pelo desejo egoísta de obter mais lucro concorreriam entre si para atrair o dinheiro dos consumidores, o capital, e o trabalho seria obrigatoriamente, por força do próprio mercado, investidos da forma mais produtiva, assegurando a produção dos gêneros necessários e desejados pelos consumidores. O que se traduziria nas possibilidades e na disposição manifestada pelos consumidores de comprá-los. Além disso, o mercado levaria os produtores a aprimorar constantemente a qualidade de seus produtos e a organização à produção da forma mais eficiente e menos dispendiosa possível. E, na verdade, a gente vê isso hoje em dia, né? Todas essas ações benéficas seriam a decorrência direta da concorrência entre os homens egoístas, cada qual agindo em seu próprio interesse. Então, o credo econômico, eu sempre vou enfatizar isso, que a crença econômica do liberalismo clássico, basicamente ela afirma isso, né, que cada um age pelo seu próprio interesse e desta maneira auxilia ou desta maneira impacta positivamente na sociedade. Daí aqui ele continua, né? Isso já colocando um contraponto. Isso nada tem em comum com o mundo solitário, pobre, torpe e bestial imaginado por Hobbes, e que ele atribuía a concorrência entre os homens. A milagrosa instituição social que tornaria possível o quadro concebido acima era um mercado livre de toda e qualquer restrição, o livre jogo das forças da oferta e da demanda ou da procura. O mercado agiria segundo Adam Smith, que é o pai da economia e também um dos grandes teóricos do liberalismo clássico. O mercado agiria, segundo Adam Smith, com uma mão invisível, entre muitas aspas, ele coloca aqui, né, canalizando as motivações egoístas e interesseiras dos homens para atividades mutuamente complementares que promoveriam de forma harmoniosa o bem-estar de toda a sociedade. Então, essa ideia da mão invisível de Adam Smith quer traduzir isso, né, canalizar as motivações egoístas dos homens e interesseiras para atividades mutuamente complementares e que promoveriam de forma harmoniosa o bem-estar de toda a sociedade. O funcionamento desses mecanismos implicava a supressão das regras, orientações e restrições de cunho paternalista, lá da Idade Média, né, aquela ideia mais presente da Igreja, principalmente, e que depois, bom, isso é outro assunto. E nisso residia o seu maior encanto. Em uma economia capitalista de mercado, a ausência da coerção era compatível com a regularidade natural dos processos econômicos, da qual resultaria a maximização do bem-estar individual e do bem-estar de toda a sociedade, entendida, convém lembrar, como um simples agregado dos indivíduos que o compunham. Este é o conceito de sociedade, né? Um agregado dos indivíduos que o compõem, nas palavras próprias de Adam Smith. Tá, parte final do texto, para a gente finalizar o vídeo, são ainda 4 parágrafos, diz o seguinte: essa colocação... ou melhor, a noção cristã de que aos ricos cabia promover a segurança e o bem-estar dos pobres, isto lá na concepção medieval da ideia de paternalismo, né?
A noção cristã de que os ricos cabia promover a segurança e o bem-estar dos pobres através das medidas paternalistas e atos de caridade opõe-se diametralmente à imagem que nos dá Adam Smith do capitalista preocupado exclusivamente com seu próprio interesse e não com o da sociedade. Então o autor ele sempre fica fazendo esse retorno sempre à Idade Média, com aquela ideia moral da Idade Média ser superior, porque cuida de todos e não está interessado em si mesmo. Mas ao agir em seu próprio interesse, ele é naturalmente ou melhor necessariamente levado a preferir os investimentos mais vantajosos para a sociedade. Um mercado livre e sem entraves, aqui ele está explicando como é que é a forma de pensar do liberalismo clássico do ponto de vista econômico. Um mercado livre e sem entraves, além de assegurar a utilização mais valiosa das energias e dos recursos produtivos, possibilitaria também um progresso econômico contínuo. Para Adam Smith, a prosperidade econômica dependia da capacidade produtiva da economia. Capacidade produtiva é a palavra-chave, então, para Adam Smith. A capacidade produtiva, por sua vez, dependia da acumulação de capital e da divisão de trabalho. Então, nós temos capacidade produtiva, acumulação de capital e divisão de trabalho. Se um homem produzisse tudo o que ele e a sua família necessitavam, a produtividade permaneceria extremamente baixa. No entanto, se os homens dividissem entre si tarefas e cada um se dedicasse unicamente à produção de mercadoria para o qual estivesse melhor capacitado, a produtividade naturalmente aumentaria. A divisão de tarefa pressupunha a existência de um mercado onde os diversos produtos pudessem ser trocados. Cada indivíduo compareceria ao mercado para adquirir os bens que necessitava, mas que não produzia. Então, aqui, de forma bem sintética, numa síntese, né, essas palavras-chave então do liberalismo econômico, né, alta produtividade ou produtividade em si, divisão do trabalho e acumulação de capital. Isso aqui você percebe que é do ponto de vista marxista, né, ou socialista também, eu não sei dizer exatamente, mas é alguma coisa mais à esquerda. O crescimento da produtividade seria ainda maior se o processo de produção das mercadorias fosse segmentado em várias etapas ou de estágios. Cada pessoa trabalharia em apenas um estágio do processo da produção de determinada mercadoria. Para que a divisão do trabalho fosse levada a esse nível, seria necessário que os trabalhadores dispusessem de ferramentas e equipamentos especializados e que todos os estágios do processo de produção de mercadorias fossem reunidos em um mesmo local e submetidos a um controle, como acontece, por exemplo, em uma fábrica. Consequentemente, uma divisão de trabalho cada vez mais complexa requeriria a acumulação de capital sob a forma de ferramentas, equipamentos, fábricas e dinheiro. O capital proporcionaria também os salários para a manutenção dos trabalhadores durante o período de produção, antes de o produto e de seus esforços coordenados chegar à fase de realização, isto é, ser vendido no mercado. Então aqui ele começa a construção para aí você percebe que é uma teoria marxista que ele coloca no livro, que aqui ele começa a construir a ideia do que seja meios de produção, tá? Que é uma ideia com certeza marxista, que inclusive está em todo lugar no Capital, né, o livro do Karl Marx. A fonte da acumulação de capital eram, evidentemente, os lucros obtidos com a produção. Enquanto a procura se mantivesse suficientemente elevada para absorver quantidades de produtos superiores às quantidades produzidas, os capitalistas continuariam investindo seus lucros com a finalidade de expandir seu capital, o que resultaria numa divisão de trabalho cada vez mais complexa. O aprofundamento da divisão de trabalho, por sua vez, possibilitaria índices mais elevados de produtividade, maiores salários, maiores lucros, maior acumulação de capital e assim por diante, numa espiral ascendente e interminável de progresso social. O processo só seria interrompido caso a procura se tornasse insuficiente para absorver a quantidade de produtos oferecida, ou seja, né, é a força de oferta e demanda, força de mercado. Paralisando assim o processo de acumulação de capital e do aprofundamento da divisão de trabalho. A regulamentação governamental da economia, a imposição de quaisquer restrições que tolhessem, né, a liberdade do mercado teria apenas o efeito de provocar a retração da procura e de interromper o processo de acumulação de capital antes do tempo devido. Definitivamente, ele conclui assim o texto dele, não havia lugar para a intromissão paternalista do governo. Então aqui ele traz uma palavra-chave fundamental para todo o viés que ele tem da história do pensamento econômico. Definitivamente não havia lugar para a intromissão paternalista do governo nos assuntos econômicos. Isto porque quando ele tratou da ideia de ética paternalista na Idade Média, quem exercia esta função era a igreja, segundo ele mesmo, e aqui agora ele coloca já o Estado como essa ideia paternal, né? Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso. Finalizei, portanto, essa ideia do que seja o credo econômico do liberalismo clássico, que basicamente é uma ideia, segundo o autor, egoísta, em que você busca o seu próprio interesse e que desta maneira você também contribui para o bem social, pensando em si mesmo. Então essa é a ideia do credo ou da crença econômica do liberalismo clássico. Beleza? Eu fico por aqui. No próximo vídeo começarei a teoria da população no liberalismo clássico, porque que isso é importante, né? Dá uma olhada no último vídeo onde eu comecei esse assunto do credo econômico no liberalismo clássico e eu fico por aqui. Até semana que vem.